Fábio Fox, a voz ao seu alcance. O método da prosperidade. A vida é como um espelho. Quando sorrimos para ela, ela sorri para nós. Não me surpreende se a sua primeira reação for a dúvida em relação ao método para a prosperidade. Convido você a ouvir até o fim este áudio. Mantenha a mente aberta, ouça atentamente. Isso poderá mudar a sua vida e com certeza vai abrir os seus olhos para uma realidade muito maior e mais promissora. Preste atenção à mensagem transmitida, pois este é um manual prático. Ele é feito para homens e mulheres cuja necessidade mais urgente é a prosperidade, para quem quer prosperar primeiro e filosofar depois. Ele é feito para aqueles que querem resultados e desejam que conclusões científicas formem a base de suas ações, sem ter que passar por processos penosos. Espero que você aceite os preceitos fundamentais pela fé, como ele toma os preceitos relativos à lei da eletricidade se fossem promulgados por Marconi ou Edison, e tendo estes preceitos com fé, possa provar sua veracidade sem medo ou hesitação. Cada homem ou mulher que ouvir e praticar certamente vai prosperar, pois o método da prosperidade aplicado aqui é exato e falhar seria impossível. O que quer que se diga em louvor da pobreza, o fato é que não é possível viver uma vida realmente próspera e de sucesso quando não se é rico. Ninguém consegue chegar ao mais alto patamar do talento ou do desenvolvimento espiritual sem ter dinheiro suficiente. Para despertar espiritualmente e desenvolver o talento, deve-se ter muita coisa e não se pode tê-la sem dinheiro para comprá-las. Uma pessoa desenvolve-se mental, espiritual e fisicamente usando coisas materiais, e a sociedade é organizada nesse sentido, para que tenhamos dinheiro e posses. Portanto, a base de toda evolução deve-se ao método da prosperidade. O objetivo de toda a vida é a evolução, e tudo o que vive tem um direito inalienável e toda a evolução que é capaz de ter. O direito pessoal à vida é o direito de ter livre e irrestritamente o uso de todas as coisas materiais necessárias ao seu total desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou seja, o direito à prosperidade. E eu não estou falando de prosperidade no modo figurativo, pois ser realmente próspero significa não ficar satisfeito ou contentar-se com pouco. Ninguém deve ficar satisfeito com pouco se for capaz de usar e de apreciar mais. A finalidade da natureza é a prosperidade e o desabrochar da vida, e todos devem ter tudo o que pode e contribuir para o poder, para a elegância, para a beleza e para a riqueza da vida. Ficar satisfeito com pouco é pecaminoso. A pessoa que possui tudo o que quer para ter a vida que é capaz de viver é rica, e ninguém que não possa ter abundância de dinheiro pode ter tudo o que quer. A vida progrediu e avançou tanto e tornou-se tão complexa que mesmo o homem ou a mulher mais simples requerem uma grande quantidade de riqueza a fim de viver no modo que ao menos os aproxime da plenitude. Toda pessoa quer naturalmente ser tudo o que é capaz de se tornar. Este desejo realiza possibilidades inatas à inerente natureza humana. Nós não podemos evitar querer ser tudo o que nós podemos ser. O sucesso na vida está em ser o que você quer ser. Você pode transformar-se no que você quer somente empregando coisas, o que você pode ter livremente quando você se torna rico bastante para comprá-las. Compreender o método da prosperidade é consequentemente o mais essencial de todos os conceitos e conhecimentos. Não há nada de errado em querer ser próspero. O desejo de riqueza é na verdade o desejo por uma vida mais produtiva, mais próspera, mais abundante. E é esse desejo que é louvável. A pessoa que não deseja viver com mais abundância é anormal, assim como a pessoa que não deseja ter dinheiro bastante para comprar tudo o que quer também o é. Existem 3 motivos para os quais nós vivemos. Vivemos para o corpo, vivemos para a mente e vivemos para a alma. Nenhum deles é melhor ou mais sagrado que o outro. Todos são igualmente desejáveis, e nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode viver inteiramente sem que qualquer uma das outras partes possa ser suprimida da vida ou da plena expressão. Não é certo ou nobre viver somente para a alma e negar a mente ou o corpo. É errado. Também viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma também o é. Nós todos estamos familiarizados com as indesejáveis consequências de viver para o corpo e negar a mente e a alma. E nós vemos que viver realmente significa a plena expressão de tudo que uma pessoa pode levar adiante através do corpo, da mente e da alma.
Seja o que for que possamos dizer, ninguém pode ser realmente feliz ou satisfazer-se a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente em cada uma de suas funções. E o mesmo vale para sua mente e sua alma. Onde quer que exista uma possibilidade suprimida ou uma ação não executada, existe um desejo insatisfeito. O desejo é a capacidade à procura de expressão, a ação à procura de desempenho. Uma pessoa não pode viver plenamente no corpo sem um bom alimento, roupas confortáveis e abrigo aconchegante, e sem a liberdade consequente da labuta excessiva. O descanso e o lazer são também necessários à sua vida física. Ninguém pode viver a plenitude mental sem os livros e a hora de estudá-los, sem a oportunidade para as viagens e as observações, ou sem companheirismo intelectual. Para viver a plenitude mental, uma pessoa deve ter lazer intelectual e deve cercar-se com todos os objetivos da arte, da beleza, que é capaz de usar e apreciar. Para viver plenamente na alma, uma pessoa deve ter o amor, e a expressão plena do amor é negada pela pobreza. A maior felicidade de uma pessoa é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ama. O amor encontra sua expressão mais natural e mais espontânea no gesto da doação. O indivíduo que não tem nada para doar não pode assumir seu lugar como um esposo, um pai, um cidadão ou como um ser humano. É no uso das coisas materiais que uma pessoa encontra a vida plena para o seu corpo e desenvolvimento para sua mente e alma. É perfeitamente normal que você deseje ser próspero, ter vida plena para o seu corpo, desenvolver sua mente e sua alma. Consequentemente, é de importância suprema para o indivíduo ser rico. É perfeitamente certo que você deseja prosperidade. Se você for um homem ou uma mulher normal, você não pode evitar isso. É perfeitamente certo que você queira dar a maior e melhor atenção ao método da prosperidade, porque é o mais nobre e o mais necessário de todos os desejos. Se você negligenciar isso, você estará automaticamente negligenciando o seu dever para consigo mesmo. Deus e a humanidade, porque você não pode legar à humanidade ou a Deus serviço maior do que dar tudo de si mesmo. Mas será que realmente existe um método para a prosperidade? Sim, este método é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Há certas leis que governam o processo de adquirir riquezas, e uma vez que essas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática. A posse do dinheiro e da prosperidade vem em consequência de fazer coisas de certa maneira. E aqueles que fazem as coisas desta certa maneira, intencional ou acidentalmente, enriquecem, enquanto aquelas que não fazem as coisas desta certa maneira, não importa o quão duramente trabalham ou quanto são capazes, permanecem pobres. É uma lei natural que é causa e, como tal, produz sempre seus efeitos. Consequentemente, todo homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas deste certo modo começará infalivelmente a prosperar. Não passa uma só semana sem que seja divulgada alguma pesquisa ou tese científica sobre a importância da espiritualidade na vida dos seres humanos. A espiritualidade está sendo estudada como uma fonte de recurso e de cura em todas as áreas da vida do homem. No quesito profissional, o foco são os modernos processos de desenvolvimento da capacidade e a otimização do desempenho em acordo com a riqueza da dimensão espiritual. Até a medicina reconhece a importância das crenças e dos valores espirituais para a saúde do corpo. Por isso, deixe a espiritualidade transformar a sua vida. Hoje podemos mentir conscientemente e sem culpa. No entanto, acabamos mentindo nos outros dias e no ano sem nem mesmo a noção disso. Se notamos esse comportamento, criamos automaticamente um raciocínio para nos justificar e ficamos livres da culpa. Porém, no fundo, sabemos que nosso elogio foi falso, que a informação foi falha e que deturpamos ou omitimos nossos sentimentos. Mas a mentira mais grave é a que dizemos para nós mesmos. Esse tipo de coisa acontece quando mascaramos nossas verdadeiras intenções, desejos e emoções, afastando-nos cada vez mais de nossa essência. O que é viver financeiramente? Ganhar mais ou menos dinheiro não significa que alguém saiba ou não viver financeiramente. Qualquer que seja a quantia que se ganha, o que importa é o quanto você gasta. Quem ganha X e gasta X, vive em estado de alerta. Quem ganha X e gasta menos do que X, vive bem financeiramente. Quem gasta X e gasta mais do que X, vive em estado de estresse.
É certo que outras variáveis participam do processo e delimitam em certo grau o montante necessário para que você viva bem. Isso, porém, diz respeito a fatores racionais e emocionais que delimitam nossas necessidades, e não é deles que estamos falando. Também é certo que outras variáveis determinam sua capacidade de ganhar dinheiro, mas isso diz respeito a fatores operacionais e transpessoais envolvidos nas suas habilidades, e também não estamos falando deles agora. Por ora, estamos apenas montando o cenário. Aonde você está? Se você quer aprender a viver bem financeiramente, é importante saber sua posição financeira. Você pode estar em um dos quadros que eu vou dizer. Primeiro, sobrevivência. Você ganha menos do que o necessário para sobreviver e acumula dívidas. Segundo, trocando 6 por meia dúzia, você ganha o suficiente para suprir as suas necessidades, só que é incapaz de economizar. Terceiro, guardando debaixo do colchão, você ganha o suficiente e economiza. E o quarto, a independência financeira. Você tem uma estrutura financeira sólida, do que você ganha, sobra para economizar. Você investe o que economiza, os seus investimentos constituem uma fonte de renda importante. Em qual desses níveis você se encontra? O importante é não trabalhar por dinheiro, mas colocar o dinheiro para trabalhar para você. Estou certo de que você vai pensar: falar é fácil, quero ver se quem trabalha para pagar as contas no final do mês pensa da mesma forma. Não, mas eu penso e você também vai pensar depois que souber como saber viver financeiramente. Como tudo o que vale a pena na vida, saber viver financeiramente pode não ser tão fácil quanto falar, mas é muito mais simples do que você imagina. Para viver bem financeiramente, é preciso abordar o assunto sobre 2 aspectos distintos, mas complementares e importantes: o físico e o metafísico. Vive bem financeiramente quem é próspero, e é próspero quem vive a vida por inteiro, sabendo unir aspectos físicos e metafísicos do próprio ser. De que adianta você estar em sintonia com as leis superiores que regem o fluxo da abundância e da prosperidade no universo, se você não sabe administrar bens e fatura que chegam às suas mãos? De que adianta enterrar-se no trabalho, esquecendo-se de si mesmo e da vida ao seu redor, achando que disso virá fatura e abundância? A administração física da riqueza, mesmo que todos tenhamos direito a ela por herança divina, ficará sempre nas mãos das pessoas que têm habilidade para isso. Pense na relação que um arquiteto e um ajudante de pedreiro têm com um prédio em construção. O edifício não pertence a nenhum dos dois, assim como a riqueza universal não pertence a qualquer um de nós. O arquiteto, mesmo que nunca tenha visitado a obra, sabe mais sobre o edifício do que o ajudante de pedreiro. Mas assim como existem arquitetos e arquitetos, existem ajudantes de pedreiro e ajudantes de pedreiro. Ambos podem saber ou não viver bem financeiramente, independentemente do salário que recebem. O que determina essa sabedoria financeira é a administração, saber administrar. Prosperar não é devido ao ambiente, porque se fosse assim, todas as pessoas em certas vizinhanças se tornariam prósperas. Todas as pessoas de uma cidade seriam prósperas, enquanto aquelas de outra cidade seriam pobres. Ou todos os habitantes de um estado rolariam na riqueza, enquanto aqueles de um estado adjacente estariam na pobreza. Mas em toda parte vemos prosperidade e pobreza vivendo lado a lado, no mesmo ambiente, comumente na mesma profissão. Quando 2 pessoas estão na mesma localidade e no mesmo negócio e um começa a enriquecer enquanto o outro permanece pobre, mostra-se que prosperidade não é devido ao ambiente. Certos ambientes podem ser sim mais favoráveis do que os outros, mas quando 2 pessoas estão no mesmo negócio, na mesma vizinhança, e um começa a ficar rico enquanto o outro fracassa, isso indica que prosperidade é o resultado de fazer coisas de uma certa maneira. E mais, a habilidade de fazer as coisas desta certa maneira não é devida unicamente ao talento, pois muitos têm grande talento e permanecem pobres, enquanto outros de menos talento enriquecem. Estudando as pessoas que são prósperas, nós descobrimos que são um grupo comum em todos os sentidos, não tendo nenhum talento ou habilidade excepcional que os outros não tenham. É evidente que não são prósperos porque possuem talentos e habilidade e que os outros não têm, mas porque aconteceu de eles fazerem as coisas de uma certa maneira. Ser próspero não é o resultado de economia ou avareza. Muitas pessoas na penúria são pobres, enquanto outros esbanjam de prosperidade.
E ser próspero também não é devido a fazer as coisas que os outros falharam ao fazer, porque duas pessoas no mesmo negócio fazem, quase sempre, exatamente a mesma coisa, e um enriquece enquanto o outro empobrece até a falência. Por todas estas coisas, nós devemos tirar a conclusão de que prosperar é o resultado de fazer as coisas de um certo modo. Prosperar, portanto, é o resultado de fazer coisas em uma certa maneira, e como as mesmas causas produzem sempre o mesmo efeito, todo homem ou mulher que pode fazer a coisa de uma certa maneira pode também prosperar. Este fenômeno faz parte do domínio das ciências exatas. A dúvida levantada aqui é a respeito de que esta certa maneira poderia ser tão difícil que somente algumas pessoas poderiam segui-la. Como eu já disse, isso não é verdade, já que a habilidade é natural e inerente ao ser humano. Tanto a pessoa talentosa quanto aquela sem talento algum enriquecem. Pessoas de intelecto brilhante ficam ricas e pessoas muito bobas também ficam ricas. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas e os fracos e doentes também enriquecem. Algum grau de habilidade em pensar e compreender naturalmente é essencial. Mas já que a habilidade natural é inerente, todo homem ou mulher que tiver inteligência suficiente para ouvir e compreender o que estou dizendo, pode certamente prosperar. Como eu já disse, não é um fator do ambiente. Obviamente, a localização conta para algumas coisas. Ninguém vai para o coração do Saara esperar montar um negócio bem-sucedido. Prosperar envolve a necessidade de negociar com uma pessoa, e é preciso fazer isso onde elas estão. Caso elas estejam inclinadas a aceitar o seu jeito de negociar, tanto melhor para você. Isso não depende do ambiente. Caso alguém tenha ficado rico na sua cidade, ou se alguém ficou rico no seu estado, você também poderá ficar. Reitero que não é devido escolher um determinado negócio ou profissão. As pessoas podem ficar ricas em qualquer um deles, enquanto vizinhos no mesmo negócio permanecem pobres. É verdade que você fará melhor em um negócio que você goste, que seja adequado a você. Se você tiver determinadas habilidades bem desenvolvidas, você se dará melhor em um negócio que faça o uso desses talentos. Você também estará melhor em um negócio que seja adequado à sua localidade. Seria melhor abrir uma sorveteria num clima quente do que num frio. Vender salmão seria melhor num local onde este peixe fosse difícil de encontrar? Com exceção destas limitações gerais, prosperar não depende de se engajar em algum negócio particular, mas de sua capacidade de aprender a fazer as coisas de uma certa maneira. Caso você esteja agora num negócio e um outro em sua localidade estiver ficando rico no mesmo negócio e você não esteja enriquecendo, é simplesmente porque você não está fazendo a coisa de uma certa maneira e a outra pessoa está fazendo. Ninguém é impedido de enriquecer pela falta de capital. É verdade que se você tem capital, o crescimento se torna mais fácil e rápido, mas quem já tem o capital já é rico e não necessita considerar esse fato. Não importa quão pobre você é, se você começar a fazer a coisa de uma certa maneira, você começará a enriquecer e começará a ter capital. Ter capital é uma parte do processo de enriquecimento e é uma parte integrante do resultado que se segue ao fazer a coisa de uma certa maneira. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar totalmente endividado. Você pode não ter amigos, nem influência, nem recursos, mas se você começar a fazer as coisas desta maneira, desta certa maneira, você deverá infalivelmente enriquecer, porque causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Caso você não tenha nenhum capital, você pode ganhar o capital. Estando no negócio errado, você pode entrar no negócio certo. Caso você esteja na posição errada, você pode até ir à posição certa. E você pode continuar assim, começando em seu negócio atual, em sua posição atual e fazendo as coisas de uma certa maneira, o que causará sempre o sucesso. Você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Tudo começa na sua maneira de pensar. Pois ninguém permanece pobre porque as outras pessoas monopolizam a riqueza e puseram uma cerca nela. Você pode estar excluído dos negócios em certas áreas, mas existem outras portas abertas para você. Em períodos diferentes, a correnteza de oportunidades segue em sentidos diferentes, de acordo com a necessidade coletiva de um determinado estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade. Existe uma abundância de oportunidades para as pessoas que seguir a correnteza em vez de tentar nadar contra ela. Sendo assim, os trabalhadores como indivíduos ou como uma classe não são privados da oportunidade.
Os trabalhadores não estão sendo subjugados por seus patrões, não estão sendo esmagados pelas grandes companhias. Como uma classe, estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. A classe trabalhadora pode transformar-se na classe empregadora assim que começar a fazer as coisas de uma certa maneira. A lei da riqueza vale tanto para eles como para todos os outros. É isso que eles devem aprender. Caso contrário, permanecerão onde estão e continuarão a fazer o que fazem. Entretanto, o trabalhador individual não é mantido por baixo pela ignorância destas leis por sua classe. Ele pode seguir a correnteza da oportunidade de enriquecimento. Pois ninguém permanece na pobreza por falta de fontes de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington pode ser construído para cada família da terra só com o material disponível no Brasil. E com a agricultura intensiva, este país produziria lãs, algodão, linho e seda o bastante para vestir cada pessoa do mundo com roupas mais finas que as de Salomão em seus dias de glória, e o bastante para alimentá-los luxuosamente. A fonte visível é praticamente inexorável e a fonte invisível o é realmente. Tudo o que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas vão sendo feitas constantemente e as mais antigas vão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação na fonte de riqueza. Há mais do que o bastante para todos. Não há limite para a fonte da matéria amorfa, ou substância original. O universo foi feito dela, mas nem toda foi usada nisso. O espaço dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria amorfa, com a matéria primordial de todas as coisas. Pode-se ainda ser feito 10.000 vezes o que já foi feito, e ainda assim não se esgotará a fonte de matéria primordial do universo. Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o bastante a circundá-lo. A natureza é um celeiro inexorável de riquezas, o suprimento nunca seca. A substância original está viva com energia criativa e está produzindo constantemente mais formas. Quando a fonte da matéria-prima esgota-se, mais é produzido. Quando o solo se esgota de modo que a matéria para o alimento e a roupa não possam mais crescer nele, ele será renovado e mais solo surgirá. Quando todo o ouro e prata forem retirados da terra, estando a humanidade em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro e prata, mais será produzido pela matéria amorfa. A matéria amorfa responde às necessidades da humanidade, não deixará o mundo ficar sem o melhor suprimento. Isso é válido para toda a espécie humana. A humanidade, coletivamente, é sempre abundantemente rica, e se algum indivíduo é pobre, é porque não segue uma certa maneira de fazer as coisas, o que o tornaria um indivíduo próspero. A matéria amorfa é inteligente, é matéria pensante, está viva e é impelida sempre para mais vida. O impulso natural inerente à vida é procurar viver mais. É natural da inteligência ampliar-se e da consciência procurar entender seus limites e encontrar uma expressão plena. O universo foi feito pela substância viva amorfa, que toma forma a fim de se autoexpressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, sempre se movendo inerentemente em direção a mais vida e seu pleno funcionamento. A natureza se transforma para a plenitude da vida e é essa força motriz que a impele à prosperidade da vida. Por causa disso, tudo o que se possa incrementar a vida é fornecido fartamente. Não pode haver nenhuma carência, ou Deus estaria contradizendo e anulando os seus próprios trabalhos. Você não é pobre por carência de fonte de riqueza. É um fato que eu vou te dizer, em que os recursos da fonte amorfa estarão em comando do homem, do ser humano, que agir e pensar de uma certa maneira. Mas que maneira é essa, Fábio Fox? A maneira de pensar. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, originárias de substância amorfa. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e pensando nas formas, esta substância as produz. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi deste modo que todas as coisas foram criadas. Nós vivemos em um mundo de pensamento, que é parte de um universo de pensamento.
O pensamento de um universo mutante ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento, toma a forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma a forma de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Tendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e muda enquanto pensa. Pensando na forma de uma árvore de crescimento lento, como o carvalho, muda de acordo e produz a árvore, embora possa levar séculos para fazer o trabalho. Ao criar a substância amorfa, parece mudar de acordo com os parâmetros de mutação que estabelece. Ou seja, pensar em um carvalho não causa uma formação instantânea de uma árvore completa, mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento, seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Cada forma pensada dentro da substância pensante causa a criação da forma, mas sempre ou ao menos frequentemente ao longo dos parâmetros do crescimento e da ação natural pré-estabelecidos. O pensamento de construir uma casa, sendo impresso na substância amorfa, não pode causar a formação instantânea da casa, mas causaria o movimento de energias criativas que já trabalham no comércio, que seriam canalizadas a esse respeito e resultariam na rápida edificação da casa. E se não houvesse nenhum canal através do qual a energia criativa pudesse trabalhar, seria dada a forma à casa, diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Pode acreditar, nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Ou seja, uma pessoa é um centro pensante e pode originar pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Não se pode dar forma a uma coisa até que se pense nessa coisa. Foi sempre assim. A humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aquelas já existentes. A humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de formas novas, imprimindo o pensamento na substância amorfa. Quando uma pessoa tem um pensamento criativo, recolhe a matéria das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa para trabalhar. Os indivíduos nem sonham que podem fazer o que vem o Pai fazer. O indivíduo molda e modifica as formas existentes pelo trabalho manual e não se atém à pergunta de que se poderia produzir coisas da substância amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Nós propomos provar que se pode fazer isso, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso, e mostrar como. Na primeira etapa, quero apresentar 3 posições fundamentais. Primeiro, afirmar que existe matéria ou substância amorfa original da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E esta matéria pensa na matéria. Um pensamento impresso nela produz a forma deste pensamento. Na substância pensante, pensamento produz forma. O ser humano é um centro pensante, capaz para o pensamento criativo. Uma pessoa podendo comunicar seu pensamento à substância original pode causar a criação ou a formação da coisa em que está pensando. Resumindo, existe uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permaneia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento e, imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode criar a coisa que pensou. Você pode até dizer, Fábio Fox, prove essas afirmações. E sem entrar em detalhes, eu respondo que eu posso fazer isso, pela lógica e pela experiência. Racionalizando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante e, raciocinando a partir dessa substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação da coisa que pensa. E pela experiência, eu encontrei o raciocínio verdadeiro. Esta é minha prova mais forte. No caso de uma pessoa que se atém ao método da prosperidade e enriquece ouvindo e praticando a tese, é evidente que será uma prova positiva, até que alguém passe pelo mesmo processo e fale. A teoria é verdadeira até que o processo fale, e este processo não falhará. Todos que fizerem exatamente o que for dito prosperarão, alcançarão a prosperidade.
Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo coisas de uma certa maneira, e a fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar de certa maneira. O modo de uma pessoa fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas do modo que você quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Esta é a primeira etapa para enriquecer. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, indiferente às aparências. Cada indivíduo tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser pensar, mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pela aparência. Pensar de acordo com a aparência é fácil. Pensar de verdade, não obstante as aparências, é laborioso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que formos chamados a executar. Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja como o de manter continuamente um pensamento. É o mais duro, árduo trabalho do mundo. Isso é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência do mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa, e isso só pode ser evitado mantendo o mesmo padrão de pensamento. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente, a menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença, ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza requer poder, mas quem quer que adquira este poder torna-se uma mente mestra. Essa pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Este poder só pode ser adquirido com a apreensão do fato básico que está por trás de todas as aparências. Esse fato é que há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Então, nós devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro dessa substância se torna uma forma e que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que tome uma forma e se transforme em uma coisa visível. Quando nós nos convencemos disso, perdemos todo o medo e a dúvida, porque nós vamos saber que poderemos criar o que nós queremos criar, e nós poderemos ter o que queremos ter, e poderemos nos tornar o que queremos ser. O primeiro passo para a prosperidade é que você deve acreditar nas 3 indicações fundamentais dadas previamente a você, e a fim de enfatizá-las eu vou repetir. Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original permaneia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento impresso nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma a coisas em seu pensamento, e imprimindo este pensamento nessa substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais e deve insistir neste até que esteja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Ouça essas indicações quantas vezes quiser, repetidamente. Fixe cada palavra em sua mente e medite nela até que você acredite firmemente no que se diz. Surgindo uma incerteza, deixe-a de lado, não escute argumentos contra esta ideia. Não vá a locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não ouça coisas ou leia livros que ensinam uma ideia diferente, uma ideia de fracasso. Misturar sua ideia de crença e fé fará com que todos os seus esforços sejam em vão. Não se pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule como essas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. O método para a prosperidade está na absoluta aceitação do que eu estou te dizendo. Nunca olhe a fonte visível, olhe sempre as riquezas ilimitadas da substância amorfa e saiba que virão tão rapidamente para você quanto você as pode receber e usar. No que concerne à fonte visível, ninguém pode impedir que você tenha o que é seu. Portanto, nunca se permita pensar, nem por um instante, que os melhores locais de construção serão ocupados antes de que você esteja pronto para construir sua casa, a menos que você queira se apressar. Nunca se preocupe com cartéis e associações com medo que conquistem a terra inteira. Nunca tenha receio de que você perderá o que tem para outros. Isso provavelmente não acontecerá. Você não está procurando qualquer coisa que pertence a outra pessoa. Você está causando a criação do que você quer pela substância amorfa. A fonte é ilimitada. Concentre-se nessa afirmação. Existe uma matéria pela qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permaneia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada no pensamento.
Uma pessoa pode dar a forma às coisas em seu pensamento, e imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. A própria Bíblia afirma: tudo o que pedires crendo você vai ter. O prazer do Pai é dar-lhe o reino, e o reino começa aqui na terra. A substância original quer viver tudo o que seja possível em você, quer que você tenha tudo, que você possa usar para ter uma vida mais abundante. Portanto, se você fixar em sua consciência o fato que o seu desejo de prosperar é o desejo do poder supremo, de sua plena expressão, sua fé será invencível. Uma vez eu vi um menino se sentar ao piano, tentando em vão tirar a harmonia da partitura. Vi que estava aflito e aborrecido por sua inabilidade musical. Perguntei por que toda aquela aflição, e ele respondeu: sinto a música dentro de mim, mas não consigo fazer minhas mãos tocarem certo. A música dentro dele era o impulso da substância original, contendo toda a capacidade para uma vida plena. Tudo o que há na música procurava a expressão total através da criança. Deus, a substância única, está vivendo, fazendo você apreciar coisas com a humanidade. Ele está dizendo: eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas, tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Eu quero pés para perambular, olhos para ver minha beleza, línguas para dizer poderosas verdades e cantar canções maravilhosas, e assim por diante. Tudo o que há impossibilidade está procurando expressão através das pessoas. Deus quer que todos aqueles que podem tocar música, que tenham pianos ou outros instrumentos e os meios de cultivar os seus talentos até a plenitude, quer aqueles que possam apreciar a beleza, cercados de coisas bonitas, quer aqueles que podem discernir a verdade, que tenham oportunidade de viajar e observar, quer aqueles que podem apreciar as vestes, que possam ser bem vestidos, aqueles que podem apreciar o bom alimento e que sejam alimentos de luxo. Deus, Ele quer todas essas coisas porque Ele mesmo as aprecia, são criações dEle. Deus quer divertir-se, cantar, apreciar a beleza e proclamar a verdade, usar boas roupas e comer o bem, isso através de você. Deus trabalha em você pela vontade e pelo fazer. O desejo que você sente de enriquecer é infinito, procurando expressar-se em você, assim como procurou encontrar a expressão no menino do piano. Sendo assim, você não precisa hesitar em pedir mais. Sua parte é concentrar-se em expressar esse desejo de Deus. Portanto, permita que sua mente seja grande, como Deus é grande. Permitir que sua mente discorra sobre o inferior é tornar-se inferior e cercar-se com coisas inferiores. Fazendo de outra forma, fixando sua atenção no melhor, é cercar-se do melhor, é transformar-se no melhor. O poder criativo dentro de nós nos faz a imagem daquilo que nós prestamos a atenção. Nós também somos feitos de substâncias pensantes, e a substância pensante sempre toma a forma daquilo que pensa. A mente é grata e constantemente fixada no melhor, consequentemente, tende a transformar-se no melhor. Toma a forma ou a característica do melhor e receberá o melhor. Também a fé nasce da gratidão. A mente grata espera continuamente coisas boas e esta perspectiva transforma-se em fé. A reação da gratidão sobre uma mente produz a fé e cada onda de gratidão aumenta a fé. A pessoa que não tem nenhum sentimento de agradecimento não pode por muito tempo reter uma fé viva, e sem uma fé viva você não pode enriquecer pelo método criativo. O motivo eu vou falar para você. É necessário agradecer, cultivar o hábito de ser grato para cada coisa boa que vem até você. Agradecer continuamente. Não desperdice muito tempo pensando ou falando sobre os defeitos ou erro de um ou de outro. A forma como eles organizaram o mundo ou quem criou oportunidades. Tudo que você tem que ver realmente é a oportunidade criada ao seu redor. Não se aborreça com os políticos corruptos. Caso não existissem os políticos, nós viveríamos em anarquia e suas oportunidades seriam extremamente menores. Deus trabalhou pacientemente por um longo tempo para trazer a nós até onde nós estamos, na indústria, no governo, e está seguindo em frente com o seu trabalho. Não há dúvida que devemos nos afastar de plutocratas, de grandes magnatas, de chefes da indústria e de políticos maus, e assim se puderem ser descartados. Mas nesse interim, são todos muito necessários. Lembre-se que são eles que ajudam a formar as linhas de transmissão ao longo das quais suas riquezas virão. Seja grato, gratifique e agradeça por tudo. Isso o manterá em relação de harmonia com o que há de bom em tudo, e o que há de bom em tudo virá até você. Mas lembre-se, você deve ter antes que você possa dar. E muitas pessoas não imprimem o pensamento na substância porque têm somente um conceito vago e confuso das coisas que querem fazer, ter ou se tornar.
Não é o bastante você ter um desejo geral de riqueza e ficar bem com isso. Todos têm esse desejo. Não é bastante você ter um desejo de viajar, ver coisas, viver mais. Todos têm esses desejos também. Se você fosse emitir uma mensagem a um amigo, você não emitiria as letras do alfabeto em sua ordem e o deixaria montar a mensagem para si. Nem escolheria palavras aleatórias no dicionário. Você emitiria uma sentença coerente, uma que significasse algo. Quando você tenta imprimir o seu desejo na substância pensante, lembre-se que deve ser feita uma indicação coerente. Você deve saber o que quer e ser específico e definitivo. Você pode nunca enriquecer ou usar o poder da ação criativa emitindo pensamentos disformes e desejos vagos. Insista sobre os seus desejos, como o homem que desejou criar a sua casa e criou na rocha. Veja apenas o que você quer e crie uma imagem mental clara e específica de como você a deseja quando a tiver. Mantenha essa imagem mental clara e continuamente em sua mente. Como o marinheiro tem na mente o porto para o qual dirige o navio, você deve manter-se voltado para o seu objetivo todo o tempo. Você não deve mais perder isso de vista, assim como o timoneiro que não perde a bússola de vista. Não é necessário fazer exercícios de concentração, tirar horas especiais para reafirmar o pedido, nem ficar em silêncio, nem fazer façanhas misteriosas de qualquer tipo. Algumas dessas coisas são bastante úteis, mas tudo o que você necessita é saber o que você quer e querer tanto a ponto de que permaneça em seus pensamentos, ou seja, mantenha o foco. O foco é que dará resultado à prosperidade. Foco exige concentração de energia, inteligência e atenção. Quando se fala em foco, a comparação mais simples que se pode fazer é analisar o funcionamento de uma lanterna. É simples, basta ligá-la e apontar seu foco luminoso para o ponto a ser iluminado. Este foco tem regulagem. Cada vez que se abre o foco, a área iluminada é maior, mas a profundidade e nitidez é menor. Quando se fecha o foco, a concentração da luz se torna poderosa e faz com que uma área menor seja iluminada, entretanto com maior nitidez e profundidade. Assim acontece na nossa vida. Não basta termos objetivos e fazermos o planejamento se não ficarmos focados naquilo que interessa, que é importante. É fundamental seguir no caminho traçado e manter o foco nas prioridades. É como um navio que traçou o seu objetivo e planejou a sua rota e agora tem que seguir a bússola para manter o rumo. Assim, por mais que existam lugares lindos a poucos quilômetros dessa rota, ele não se distrai e mantém o foco. Se o navio não seguir as informações de sua bússola e não mantiver o foco, provavelmente se perderá no mar e não chegará ao seu objetivo. Além disso, terá gastado tempo e recurso em vão. Uma das coisas que mais impede o progresso de uma empresa ou uma pessoa é a falta de foco, ou seja, falta de definições, de prioridades e de concentração. Perder-se muito tempo com coisas irrelevantes. Quando se tem foco, se trabalha com mais eficiência, a produtividade é maior, o raciocínio é melhor, o talento é mais bem aproveitado. Conheço pessoas que nas suas empresas possuem planejamento estratégico, objetivos claros, planos de ação, mas não têm foco no poderoso conteúdo que essas ferramentas trazem. Dispersam tempo e energia preciosas em coisas que não contribuem em nada. Falta-lhes um filtro mental, o qual só deixa passar aquilo que é prioridade para a concretização do que foi traçado. No mundo dos esportes, observe que a absoluta concentração dos atletas naquilo que vão fazer é fundamental para o sucesso da apresentação. Com certeza eles tiveram foco também no período de preparação, pois se ao invés de ir treinar o atleta tivesse outro foco, passear o dia inteiro, por exemplo, no shopping, não haveria medalha de ouro, nem vitória. Um grande exemplo é Michael Schumacher, gosta de futebol e até joga uma ou outra partida com seus amigos e em apresentações especiais para agariar fundos. Dizem inclusive que ele não joga mal, mas ele fez uma opção pela Fórmula 1. Por mais que ele quisesse, ele não poderia ser campeão em 2 esportes distintos. Conta-se que 4 casais de amigos estavam na casa de um deles para um almoço de domingo. Enquanto as mulheres colocavam a conversa em dia na cozinha e preparavam a salada e demais acompanhamentos, os homens foram para a área de churrasqueira, onde o anfitrião, o homem da casa, prepararia sua famosa bistequinha na grelha. Pois o homem colocou o carvão na churrasqueira, acendeu o fogo, lavou a grelha, temperou as bistecas, ligou a televisão, pois era dia de corrida de Fórmula 1. Enquanto a corrida não começava, convidou o grupo para um joguinho de cartas. Começou a corrida, mas decidiram não interromper o jogo de cartas, ou seja, um olho na TV, outro nas cartas e outro na churrasqueira. 11h30, hora de colocar as bistecas para assar. Agora tinha que ter atenção voltada para as bistecas. Ah, mas tinha um olho para a corrida e o outro para o jogo. Caramba, resumo da história, nem assistiu a corrida direito,
perdeu todas as rodadas do jogo e deixou a carne queimar. Decepção total no almoço. O objetivo principal do encontro foi um desastre total. Moral da história: não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Para se desenvolver, ter sucesso, conquistar objetivos e planos, é necessário priorização, concentração, enfim, foco. Se assim seguir, a sua bisteca será um show.